Um pouquinho, sejam todas bem-vindas. Vamos orar, né? Para que Deus abençoe esse nosso momento e que Ele nos dê, né, sabedoria, entendimento da palavra dEle, que Ele nos ajude a pôr em prática tudo aquilo que a gente aprende, porque a gente vive dias que é muita informação e muitas informações que às vezes vêm contra a palavra do Senhor. Então, que Deus nos dê graça para colocar, mesmo nesses dias que a gente vive, colocar a palavra dele em prática, né? Alessandra, você ora para a gente, por favor? Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, Senhor, tentamos, não possamos colocar sempre em prática, não precisamos legal, assim, não vai ouvir, Amém. Eu acho que nesse início podia deixar a porta ali fechada um pouquinho, só encostadinha. Irmãs, a nossa revista, né, ela encerrou e nós vamos começar a estudar então esse livro que a gente já tem visto, né, alguns tópicos durante as quintas-feiras, e nós vamos aproveitar então a EBD para a gente poder estar vendo alguns tópicos que ainda faltam do livro, que é o livro Design Interior. Nesse livro, a gente está estudando 10 elementos da feminilidade, de acordo com a palavra de Deus, baseado então na leitura lá de Tito, né, o que Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, do versículo 3 até o 5. E os elementos, esses 10 elementos que a gente vai estar estudando, alguns nós já vimos, eu até deixei de amarelinho aí, os que a gente já viu, coloquei até a data, porque aí vocês encontram lá no YouTube da igreja, vocês encontram já esses tópicos aí. Então, o número 1 é discernimento, honra, afeição, disciplina, virtude, responsabilidade, benevolência, disposição, legado e beleza. Em 3 versículos, né, do capítulo 2 de Tito, a gente consegue extrair esses 10 elementos aí da feminilidade. E hoje nós vamos ver esse da setinha aí, afeição. Eu confesso para vocês que é muito conteúdo que vem para a gente estudar. E o formato do livro é assim, cada dia da semana a gente estudar um pouquinho do tópico afeição. Agora a gente compilar tudo isso para trazer aqui em menos de uma horinha, né, para a gente estudar. Então, para ler, para sintetizar tudo isso, e é uma riqueza, assim, de detalhes também, de informação, que a gente fica assim, nossa, eu não queria tirar isso, não queria tirar aquilo, não queria tirar. A gente quer falar tudo, né? E, assim, eu escrevi bastante coisa, porque também o tempo para estudar não foi tão grande assim, para memorizar tudo. Então, eu vou estar lendo bastante aqui com vocês, mas para que a gente possa mesmo absorver bem o conteúdo de hoje. Mas antes disso, vamos começar então com a leitura da palavra de Deus, né? Em Tito 2, de 3 a 5. Não sei se aí atrás dá para enxergar bem, mas vamos lá. Tito 2, de 3 a 5. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Então, Paulo está falando para Tito ensinar as mulheres mais velhas. Por que Tito deveria ensinar as mulheres mais velhas? Porque assim elas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos,
a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Então, tudo isso para que a palavra do Senhor não seja difamada. E desses versículos foram extraídos, então, aqueles 10 elementos que o livro Design Interior está tratando. Antes da gente entrar no elemento de hoje, né, que é a afeição, algumas considerações sobre essa lista aí que a gente acabou de ler em Tito. Primeiro, o ensino de Paulo é um programa contracultural. Ele vai contra a nossa cultura. A mulher cristã, ela deve andar na contramão do mundo. Por quê? Porque o destino do mundo é um. Se nós formos andar na mesma mão que o mundo, nós teremos o mesmo destino que o mundo. Mas qual é o nosso destino, irmãs? A eternidade com Deus. O mundo caminha para a eternidade também, mas para a eternidade sem Deus. Por isso que nós não podemos ir junto com o mundo, nós temos que ir na contramão do mundo. Nosso destino é diferente, né? Os caminhos do reino de Deus são radicalmente distintos dos caminhos encontrados no mundo. A segunda consideração, essa lista está inclusa nos nossos discipulados ou apenas nos discipulados a gente ensina as pessoas a orar, a estudar a palavra e testemunhar da salvação? Será que nos nossos discipulados, nós mulheres mais velhas estamos ensinando as mais novas como que elas devem ser? Então, é um assunto que a gente deve incluir nos nossos discipulados, porque às vezes no discipulado a gente foca no quesito salvação, mas tudo faz parte, né? A mulher cristã, a mulher que é salva, ela vai andar de acordo com a palavra de Deus, e isso daí é uma ordenança para a gente, tudo isso que está nessa lista aí de Tito. A terceira consideração, todas essas qualidades e atitudes precisam ser aprendidas. A gente não nasce com elas, porque a nossa natureza é do pecado. Então, se não fosse para ser aprendida, Paulo não diria ensine, porque a gente só ensina o que é para ser aprendido. O que já nasce com a gente natural não precisa ser aprendido. Então, todas essas atitudes, às vezes a gente vai falar assim, mas a minha personalidade, né, não se adequa a isso daí. Não tem a ver com a minha personalidade, tem a ver com o que eu preciso aprender do Senhor. Paulo diz que Tito deveria ensinar as mulheres mais velhas. E ele também diz que as mulheres mais velhas deveriam orientar as mais novas. Então, tudo isso é algo que nós precisamos aprender. A quarta consideração, a prioridade que Deus dá à família e ao ambiente familiar. A gente vê aí que todas essas ordenanças está relacionada a quê? A família. Quando ele fala, as mulheres mais velhas devem orientar as mais novas a amar o quem? O colega de trabalho? Não, começa ali, no ambiente familiar, porque Deus prioriza a família. A maioria dos elementos aí dessa lista de Tito se relaciona ao casamento, maternidade e vida familiar. Em momento nenhum falou de carreira para as mulheres aí, né? Não que seja pecado a mulher estudar, a mulher trabalhar, mas a prioridade é a família. Deus criou os homens e as mulheres, o casamento, o sexo e a procriação com uma finalidade, para prenunciar a maravilhosa história de Cristo e sua igreja, e para testificar deste evento. Às vezes a gente acha assim que lá quando Paulo fala nas cartas dele sobre comparando o relacionamento de Cristo com a igreja, sempre usa a figura do casamento.
Dá a impressão que a gente pega o casamento humano e ele usa o casamento humano como referência para o casamento de Cristo com a igreja, mas é o inverso. É o casamento de Cristo com a igreja que é a referência para o casamento humano. A história bíblica sobre homens e mulheres, casamento e família, tem pouco a ver conosco. Tem tudo a ver com Deus. Nós vamos ver isso ao longo da lição. Antes de existir o homem e a mulher, quem que existia? Deus e o homem, a humanidade. Então, esse relacionamento vertical já existia antes do relacionamento horizontal, do homem e da mulher. Por isso, o relacionamento entre homem e mulher deve refletir o relacionamento entre Deus e a humanidade, e não o contrário. Tá claro, irmãs? Em última análise, sua feminilidade não diz respeito a você. Ela se refere à demonstração da glória de Deus e de seu poderoso plano redentor. Tem tudo a ver com ele. Não tem uma música que canta, né? Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei para onde eu devo ir. A minha vida, a minha história tem tudo a ver com ele. A história de cada uma de vocês tem tudo a ver com ele. Mulher, mesmo que você nunca venha a ter marido ou filhos, é crucial para você compreender as grandes realidades eternas para as quais sua feminilidade aponta. Vai existir mulheres que não vão casar, outras até casarão, mas não terão filhos por qualquer motivo, tá? Mas desde que não seja, né? Eu não quero ter filhos. Depois nós vamos ver isso também. Mas essas que nunca irão se casar ou que nunca terão filhos, elas têm que entender que a vida delas tem que apontar, a feminilidade delas tem que apontar para o plano redentor de Cristo para a humanidade. E a quinta consideração, a prioridade de Deus é o amor. Tanto é que o primeiro lá que ele fala que as mais velhas têm que orientar as mais novas a amarem. É o primeiro item da lista. Amarem. Quem? O marido, os filhos, a família e o que Deus ama. A mulher verdadeira, ela valoriza e ama o plano de Deus para a família. Então, assim, tem pessoas, como o próprio apóstolo Paulo disse, que não vão se casar porque tem um chamado específico de Deus, né? Mas, mesmo assim, essas mulheres devem valorizar a família. Não é porque não casou que não valoriza. Agora, muitas deixam de casar porque não valorizam. Então, eu já até falei numa das aulas que eu dei aqui, que existem coisas que em si não são pecado, mas a motivação do coração é que as tornam pecado. Quer casada, quer solteira, ela tem profundo afeto pela família e faz o que estiver ao seu alcance para ajudar a refletir a história do Evangelho. Existem muitas mulheres que decidiram não casar para doar a vida delas no campo missionário, para trabalhar com crianças, para trabalhar com famílias. Então, a mulher verdadeira, a mulher cristã, ela valoriza a família. Vamos lá ver um pouquinho sobre a casa do Pai. Eu utilizei os mesmos títulos que estão lá no livro, tá? É prática comum que as invenções recebam o nome dos seus inventores. King Gillette, que será que ele inventou? A lâmina de barbear Gillette. Né? Todo mundo fala, vou comprar uma Gillette. Já tem até outras marcas, mas a gente fala Gillette. Isaac Singer, ele inventou a máquina de costura Singer. Rudolf Diesel, ele inventou o motor a diesel.
Agora, o queridinho da mulherada aqui, Conde Tupperware. O que ele inventou? Tupperware. Então, as invenções geralmente recebem o nome do seu inventor. Agora, o pai. O pai aqui com letra maiúscula, o pai Deus. Quem será que ele inventou? Toda a criação, a humanidade. Isso. E agora a gente vai ver aqui, né? A irmã falou ali a humanidade. Em Efésios 3, 14 e 15, está escrito assim, ó. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. A gente não viu lá que o inventor, ele dá o nome para a sua invenção? O pai dá o nome para a família. Do original do grego, quais as duas palavras utilizadas aí para pai e para família? Pater, pai. Deu origem à pátria, família. Então, a família é uma invenção, uma criação de quem? Do Pai, de Deus. A origem da família é o pai. E aí eu falei, né, que o terreno aqui tem que refletir o espiritual, o celestial. Então, o pai deu origem à família. No terreno também o pai dá origem à família. Na sociedade israelita, a unidade básica da família era chamada de a casa do pai. Por isso que o título ali estava como a casa do pai. É a origem, então, né, a unidade básica é a casa do pai. Mesmo que os filhos casassem, tivessem suas casas, existe ali o patriarca, né? E todos estão ali ao redor da casa do pai. No grego e no hebraico, as palavras pai e família são conceitos inseparáveis. Não dá para separar pai de família. Não existe família sem pai. Na escritura, uma família é um grupo de pessoas associadas com um pai comum. Eu fui até lá no WhatsApp, peguei aquelas figurinhas do WhatsApp, lá tem várias coisinhas, né, emotions lá de família. E de acordo com a escritura, essa daqui é uma família. O pai, a mãe e os filhos. No mundo contemporâneo, no mundo que nós vivemos, tanto a paternidade quanto a família possuem conceitos bem diferentes do apresentado por Deus. Por isso que eu disse que nós estamos indo na contramão. Isso daqui o mundo diria que é uma família. Lá do WhatsApp também, tá, gente? Isso daqui o mundo também diria que é uma família. E isso daqui o mundo também diria que é uma família. Vocês já ouviram pessoas dizerem que isso é uma família? Nada contra o cuidado com os animais. Tem um provérbio que diz que nós devemos cuidar da criação. Mas isso não é família. Segundo os padrões de Deus, isso não é família. Por quê? Nós vamos ver por que Deus inventou, né, criou a família com um propósito. E isso daqui não revela os propósitos de Deus para os quais ele criou a família. O divórcio, o novo casamento e ou filhos fora do casamento resultam em várias configurações contemporâneas de família. E é comum, às vezes, se a gente ouvir, eu que dei aula por um tempo, eu ouvia assim, tia, hoje eu vou sair com meu pai e com a minha madrasta. Aí amanhã, no sábado eu saio com o pai e com a madrasta e no domingo eu saio com a mãe e com o padrasto. Então assim, né? Eu tenho os irmãozinhos de cá, irmãozinhos de lá. Então hoje a gente vê tudo isso consequência, né? De concessões que a gente vai fazendo,
mas que a gente vê também que é muito destrutivo às vezes, né? Na maioria das vezes. Contudo, isso não muda o fato da paternidade e família terem sua existência, essência e caráter originados da paternidade e família de Deus. Mesmo que o mundo mude o conceito das coisas, o conceito original de família, a essência de família está em Deus, não naquilo que o mundo diz. A psicologia diz que muitos não conseguem ver a paternidade de Deus porque não tiveram um bom referencial de pai aqui na Terra. Mas quem falou que o referencial é o pai da Terra? Quem inventou a paternidade? Não é o pai do céu? Então ele deve ser o referencial de pai. Né? Muitos às vezes falam, não consigo me relacionar, não consigo enxergar Deus como pai, porque o meu pai daqui... Mas não, é porque o referencial está errado. A gente tem que olhar para o referencial certo. E o referencial de pai é Deus. A origem da família é o pai. 1 Coríntios 8, 6 e 7, até a parte A só, diz assim: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Nós precisamos, então, fazer o quê? Fazer com que as pessoas conheçam isso. Né? Nem todos têm esse conhecimento. Deus, então, é o referencial de pai. Hebreus 2:11 diz: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Jesus Cristo que santifica e nós que somos santificados por ele, todos nós viemos de um só, que é o Pai. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Se somos irmãos de Jesus, somos filhos de Deus. Né? Lá em João, capítulo 1, não lembro se é o versículo 10 ou 12, diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, nós somos filhos. Jesus é o filho e nós somos seus irmãos. Isso constitui uma família. O nome da família. Então, a gente já viu, né, que todo inventor dá, na maioria das vezes, o inventor dá o seu nome para a sua invenção. O nome família, pátria, que a gente viu a origem lá, o grego, vem do nome pater, pai, né, o nome da família. No pensamento da antiguidade, um nome é mais que um rótulo. Às vezes, né, a gente dá nome para as coisas. Isso aqui é celular, isso daqui é parede, isso aqui é cadeira. As coisas têm o seu rótulo para ficar fácil de identificar. Mas o nome, tá? Na antiguidade, ele tinha um significado. Ele indica que quem nomeia tem autoridade sobre quem ele nomeia. Se Deus nos nomeou, ele tem autoridade sobre nós. Isaías 40 e 26 diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. As estrelas, criaturas de Deus, né, fazem parte da criação, todas elas têm um nome, Deus as chama e elas não deixam de comparecer. Nós recebemos o nome de Deus, somos família de Deus. Quando Deus nos chama, o que nós fazemos? Será que nós estamos comparecendo ao chamado de Deus? O nome designado revela o ser interno ou a verdadeira natureza da pessoa. 1 Samuel 25, 25, a gente até já leu em outras lições que a gente estudou,
a história lá de Abigail, de Nabal, né? Aqui no versículo 25 diz assim: meu senhor, não des atenção àquele homem mau, Nabal. É Abigail que está falando, a esposa dele. Ele é insensato, conforme o seu nome significa. O nome dele já significava insensato. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. Então, lá na antiguidade, se a gente for ver Jacó, que também significava o quê? Enganador, suplantador, né? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não gostava do meu nome quando eu era criança. Eu achava que era um nome assim, que não era um nome de criança. Eu achava que era um nome de pessoa mais velha, Luciana. Até que um dia eu descobri o significado do meu nome, que ele é Lúcia mais Ana. E Lúcia significa luz e Ana significa cheia de graça. Eu passei a amar meu nome. Então, o nosso nome, né, ele tem um significado. E agora, genericamente falando, qual é o nosso nome? Pátria. Família. Família de quem? Do Pater, do Pai, de Deus. Deus Pai trouxe a família à existência. Ele é o fundamento da família, o alicerce, a base. Nomeá-la reforça o fato de que ele tem autoridade sobre ela. Deus tem autoridade sobre nós. Ele determina sua estrutura, seu propósito e o seu papel. Não é a sociedade quem faz isso. A sociedade quer ditar o que é família, quer dizer o que é família, mas não foi a sociedade que inventou a família. A sociedade é criatura e não foi a criatura quem criou a família. Então, o único que pode dizer o que é família é quem a criou, é o Pai, é Deus. A família é nomeada por Deus e a partir dele. A família Pátria deriva seu nome de Deus Pater, por isso seu significado é único e profundo. A moradia da família. Mas eu tô indo rápido, tá? A gente dá conta de tudo. Deus criou o casamento e a família para nos dar símbolos, imagens e linguagem poderosa para transmitir a ideia de quem ele é e do que se trata um relacionamento com ele. Então ele criou a família, o casamento aqui para refletir o que é que já existe entre ele e a humanidade. O casamento, conforme a intenção pela qual foi criado por Deus, ajuda-nos a compreender conceitos como desejo, amor, fidelidade, lealdade, ciúmes, liderança, união, intimidade, herdeiros e aliança. O casamento, ele vai nos refletir tudo isso, nos mostrar tudo isso. A família, ela foi planejada para nos direcionar para Deus e para o Evangelho. É por isso que o afeto, então agora nós chegamos no título da nossa lição, né? O afeto. É por isso que o afeto na família está no topo lá da lista. Ensina as mais jovens a amarem. Que Paulo diz que as mais velhas devem então ensinar as mais jovens o afeto. No versículo 4. Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Há 4 palavras gregas traduzidas para o português como amor. Então agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o amor. Essas são as 4 palavras gregas aí para o amor. Storge, filéu, ágape, eros. Eu nem sei se eu estou pronunciando corretamente, porque tinha até uns acentinhos estranhos lá que eu nem coloquei aí, tá? Mas storge significa, então, proximidade e lealdade entre os membros da família. Então, é o amor ali na família. Filéu é ternura, carinho, afinidade ou afeto, a palavrinha aí do nosso afeição, né? Amor entre amigos e amigas. Ágape, amor sacrificial
incondicional e com princípios, amor compromissado. E eros é um amor erótico, íntimo, sentimentos românticos, amor sexual. Esse termo grego não aparece na Bíblia. Os outros 3 termos, eles aparecem na Bíblia. Todos os 4 tipos de amor têm seu lugar no casamento. Embora o eros não apareça na Bíblia, mas ele tem o seu lugar no casamento. Neste momento, nós vamos destacar apenas 2 deles. Não está vindo aqui, Jesus? Deixa eu só ver. Não veio. Mas os 2 que nós vamos destacar, que estavam aqui, agora veio. O amor ágape. Ele é com frequência usado para descrever o amor volitivo. O que significa volitivo? Intencional. Eu tenho a intenção de amar. Não é algo assim, eu estou sentindo que eu devo amar. Ai, gosto tanto daquela pessoa, então vou amá-la. Não, é um amor de vontade, né? De intenção. Amor que diz, escolhi amar você, independente de. O tipo de amor que decide de modo deliberado e abnegado o que é correto, escolhendo agir com boa vontade e gentileza. Fundamenta-se na convicção, propósito, obrigação e compromisso. Qual o maior exemplo desse amor? O próprio Deus, né? Que apesar dos nossos pecados, apesar de não merecermos, Ele nos amou, Ele escolheu nos amar. É o amor ágape. E o amor filéu, cuidar profundamente de uma pessoa, apreciá-la, dar as boas-vindas a ela, tratá-la com afeto. Amor que diz, gosto muitíssimo de você e sinto alegria por estar em sua companhia. Amor entre amigos e amigas. A gente, quando é amigo de alguém, por que a gente, né, tem os amigos? São pessoas que a gente tem afinidade, que a gente tem afeição, a gente tem afeto. Então, esse é o amigo aí, é o amor filéu. Filéu é o termo, então, que está usado lá. As mulheres mais velhas orientarem as mais novas a amarem. Então, o termo que está usado lá é o filéu. Esse é o tipo de amor que as mulheres precisam aprender a cultivar em seu relacionamento com maridos e os filhos. Paulo exorta as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas a serem, aí as palavras que são usadas lá, filandros e filotécnicos. Aí o que significa filandros? Não sei o que está acontecendo, mas eu pus esse tipo de... Agora apareceu. Filandro significa apreciadora de marido. Então eu falo lá, né? Ensine as mulheres a amarem, ensine as mulheres a serem filandros, a serem apreciadora de marido. E ensine as mulheres mais jovens a serem filotécnicos, apreciadora de filhos. É isso que Paulo diz lá para Tito. Você já tinha ouvido alguma vez isso? Apreciadora de marido, nem eu nunca tinha ouvido, mas... Apreciadora de maridos, é o que Paulo fala lá. Porque é tão fácil focar o que não gosto em meu marido, em vez daquilo que gosto. Né? É mais fácil, não é? Eu focar no que eu não gosto. Aí ele fez isso, fez aquilo, não sei o que, já falei 10 vezes, 1000 vezes, né? A gente até faz um exponencial ali, né? Foi uma vez, a gente fala que foi 10, foi 10, a gente fala que foi 100, né? Já falei um monte de vezes, e ele continua fazendo, e a gente foca no que a gente não gosta. Irmãs, se o seu marido tiver só coisa que você não gosta, por quê? Você casou com ele.
Uma vez eu vi uma frase assim. Uma vez eu vi uma frase assim: quando você pensar em desistir, lembre porque começou. A gente começou por algum motivo. É que às vezes as coisas vão aparecendo, né? Depois. Mas é que às vezes o nosso olhar, né, o nosso foco tá só naquilo que é ruim. Olha aqui uma outra pergunta. Por que permitimos que 10% daquilo que não nos incomoda eclipse, ou seja, né, tampe os 90% do que nos agrada? No livro, ela até fala lá que numa reunião de mulheres, as mais jovens estavam assim: porque meu marido ronca, a outra até imitava o ronco, e não sei o que, reclamando do ronco dos maridos. Aí uma irmã viúva virou e falou assim: eu daria tudo para ele estar roncando aqui do meu lado. Né? Então, é por quê? Porque enquanto a gente está ali, a gente está focando no que é ruim. Como posso permanecer profundamente apaixonada por ele, pelo meu marido? Não apenas manter meu compromisso com ele, porque Deus mandou manter o compromisso, mas verdadeiramente desfrutar de sua presença, afirmá-lo, dar boas-vindas a ele e apreciá-lo. Um dia eu ouvi uma cristã neurocientista falando assim: você sabia que seu marido é homem, mas ele também tem sentimentos? E que às vezes ele chega em casa com a cabeça toda atordoada, como que você o recebe? Ele também tem sentimentos, ele também tem uma história, ele também tem uma vida. E às vezes a gente acha que porque nós somos, né, a parte frágil, a gente acha que ele é uma fortaleza e que ele tem que suportar todos os baques. Além dos baques da vida, os nossos. Né? Mas qual é a forma, então, de apreciarmos nosso marido? De tratá-lo com afeto, né? Notem que ser apreciadora de marido vai além de ser apreciadora do marido. Então, a diferença aí da preposição, né? A solteira precisa ser apreciadora de marido para querer casar. Mulher que não aprecia marido não aprecia casamento, tá? Depois que casa, ela deve continuar sendo apreciadora do marido, tá? Então, uma diferençazinha aí. O mundo não ensina as mulheres a serem apreciadoras de marido. Pelo contrário, ensina que devem ser independentes e viver sem marido. Porque marido é um peso. Porque marido ronca. Porque marido chega em casa, às vezes, dependendo do trabalho que ele executa, com a camisa um pouco não muito cheirosa, né? Então, o mundo ensina isso. O mundo ensina que o homem é macho e que a masculinidade ela é opressora. Isso é o que o mundo ensina. Mas nós já vimos que ele está na contramão, né? Solteiras, qual sua atitude em relação aos homens e ao casamento? Casadas, qual sua atitude em relação ao seu marido? Que o Senhor nos ajude a valorizar o casamento e a família da mesma forma como Ele valoriza. Porque Deus criou o casamento para refletir o relacionamento dele com a humanidade. Então Deus valoriza o casamento. E como nós, que dizemos ser filhos de Deus, que dizemos ser da família de Deus, temos valorizado o que Ele valoriza. A sala da família. Embora os dicionários apresentem significados politicamente corretos para casamento, somente quem o criou pode dar o significado correto, tá? Os dicionários dão o politicamente correto, né? Não posso falar isso, não posso falar aquilo, aqui eu não posso falar um monte de coisa, porque depois vai para o YouTube vai barrar, entendeu? Por quê? Porque tem que ser politicamente correto. Agora, o que
o Criador diz sobre o casamento, qual o significado do casamento para o Criador, somente ele, somente quem criou entende da sua criação. Então só ele pode dar o significado correto. O Senhor Deus criou macho e fêmea, sexualidade, casamento, marido, esposa e família. Portanto, somente ele pode definir o que eles significam. Os dicionários podem dizer o que quiser, a sociedade pode dizer o que quiser, mas somente Deus tem o significado correto de todos esses termos aí que a gente acabou de ler. O Dr. John Piper diz que o casamento foi criado e definido por Deus me ajudem, irmãs, nas Escrituras, como uma união sexual e de aliança de um homem e uma, com fidelidade e lealdade para a vida, como marido e esposa, com vista a demonstrar o relacionamento de aliança de Cristo com a igreja, comprada com seu. Irmãs, imagina quão triste seria se Deus decidisse se divorciar de nós. Eu não consigo nem imaginar isso. E o nosso casamento, ele deve refletir o casamento de Cristo com a igreja. Casamento. Homem e a mulher. Instituição temporária e terrena, mas que aponta para casamento de Cristo e a igreja, união eterna e celestial. O casamento, ele é importante, o casamento é bom. Qualquer pessoa que ache ou afirme o contrário não está em sincronia com a perspectiva de Deus quanto ao casamento. E nós vemos o mundo gritando por aí que o casamento não é bom, que o casamento é opressor, né? A gente vê essa linha aí do feminismo. Eu não vou nem ficar citando nomes aqui, mas se a gente der um Google, ir para o YouTube, a gente vai ver vários nomes, vai ver coisas horríveis, tá? De pessoas que não estão alinhadas com Deus, nem com a sua palavra, de pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Posso falar? Pode. Então, eu recebi em casa esse mês agora meus tios que eu tenho bastante convivência com eles. Amo eles. E aí a tia veio no médico, levei ela ao médico à noite, aí ficou meu tio assim: Maria, você vai ver a novela? Meu Deus do céu, a gente tem novela aqui em casa. Maria, vem de cá, menina Globo. O tio nem sei para Globo, dando uma enrolada nele. Olha assim, vem cá, põe a Globo para nós, eu e a Maria que vendo novela. Há muitos anos que eu não sei o que é isso. Aí eu sentei lá. Deixa eu dar uma olhadinha, não sei se estão vendo. Meu tio tem 77, a tia tem 79. Aí eu vi um pedacinho. Vai, tia, sinto muito. Posso falar, tia? Fala, nossa, fala tudo mesmo. Tia, a senhora com 80 anos assistiu novela. A novela é pornográfica, tia. Olha lá. Tia, eu só tô falando daquele cara, é homem, mas que o bichinho tá seduzindo ele tá com medo de tá achando ruim de estar gostando. Tia, que absurdo, se ela vai pro inferno. Que isso, Beth? Que isso? Nada, né, tia? A senhora tá vendo tudo que o mundo tá oferecendo, não presta. E às vezes a gente fala assim, né? Eu não pratico. Mas se eu tô vendo, eu sou o quê? Cúmplice. Tio, promete que a senhora não vai ver mais novela. O senhor também diz, só assiste o que ela assiste. Tio, vocês estão com o pé na cova, acorda. As coisas vão entrando sutilmente, né? Tinha tudo na novela. Tinha o
O homem velho separado da mulher, casado com uma jovem, a jovem estava traindo o velho com outra, o velho estava traindo a mulher nova com a ex. Meu Deus, eu fiquei assim, falei, não é possível que está passando tudo isso na TV. Passa, e assim, o que assim, às vezes a gente ouve, até dos próprios filhos da gente, não, mas isso tudo hoje é normal, né? Os mais jovens, a geração, duas frases que a gente usa, que a gente ouve, é normal e nada a ver, né? Só que a gente tem que entender que existe o que é normal e o que é natural. Natural é o que Deus fez, que Deus criou. O que é normal, quem dita o que é normal? A sociedade. Por quê? Porque hoje eu assisto, eu falo assim, misericórdia. Amanhã eu assisto, falo, nossa, de novo. Aí no outro dia eu assisto, o mundo tá mesmo de mal a pior. Mas depois no outro dia eu assisto e falo, é normal. Aí a tia com 80 falou, isso aí tá natural. Eu falei, mas aqui dentro de casa não tá, não. Próxima vez que a senhora vir aqui, a senhora não vai ver novela na minha casa. Acaba essa porcaria aí, só não vai assistir outra. Eu, desde 2014, mas eu tirei TV da minha casa. Hoje em dia, para ver reportagem, eu vou, porque a gente tem outras ferramentas, né? Porque às vezes a gente está assistindo até uma coisa boa, mas vem aqueles comerciais, né? Com coisas horríveis. Então, nós temos que sim filtrar o que a gente vê. Vamos lá. Embora Paulo valorizasse a vida de solteiro, ele não considerava a solteirice como norma, tá? Não há nada errado em ficar solteiro. Mas, como eu disse, qual a motivação, né? E Paulo, ele tinha motivação, ele queria estar solteiro, achava que era melhor por um motivo. Agora, a norma, ele mesmo fala que a norma é casar. Para ele, estar solteiro possibilita que a pessoa tenha mais tempo para servir a Deus. Ou seja, abdicar do casamento terreno para se entregar totalmente ao casamento eterno. Então, essa sendo a motivação, não tem problema, né? Mas a regra, a norma é o casamento. Tanto nos dias de Paulo quanto em nossos dias, o objetivo de Satanás a Bíblia fala lá em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele quer destruir a verdadeira feminilidade, a verdadeira masculinidade, o casamento e as famílias. Ele odeia as famílias e a definição de casamento apresentada por Deus. Ele odeia a ideia de que maridos e esposas testemunhem fielmente o evangelho. Ele odeia a aliança santa do sexo no matrimônio. Ele odeia os filhos e as crianças. Irmãos, e essa frase, ele odeia a aliança santa do sexo no matrimônio, que a gente até ouve o pessoal dizer aí assim, quer ter sexo, não case, porque depois que case você não vai ter mais. Aí fora a gente ouve isso. Tá tudo errado. Porque o que Deus fez é para o matrimônio, é para o casamento. Tornando-se apreciadora de marido. É importante que todas as mulheres apreciem a masculinidade e a feminilidade e honrem e apoiem o casamento, independente de sua idade ou circunstância de vida. Independente se você seja casada, solteira ou viúva, você deve ser apreciadora de marido. Você deve sentir prazer em ver as famílias. Você deve sentir prazer em ajudar pessoas no seu relacionamento. O quarto dos brinquedos, irmãs, uma triste realidade nossa hoje também, né? Para muitos casais, ter tudo significa não ter filhos. Nossa cultura está cada vez mais hostil às crianças e a ter filhos. Por isso se prega tanto a favor do aborto. Em 2007 foi publicado um livro, eu nem quis pôr o nome do livro nem da autora, tá? Não vou ficar dando ibope para eles não. Mas foi publicado um livro que se tornou sensação na Europa. E ele fornecia 40 razões para não ter filho. Então, se você ainda não tem certeza se você quer ter filho ou não, leia esse livro, porque daí depois dele você não vai querer ter mais.
Mas eu não tive filhos, né? Não gerei, não pude gerar. Meus 16 anos eu perdi um ovário por causa da apêndice supurada. Depois tive problema de tireoide, disfunções hormonais, não pude gerar. Quando eu casei, depois tentei ainda ter filhos, apareceu um mioma no útero, tive que operar, quase morri, estourou o intestino, um monte de coisa, não pude ter filhos. Mas eu sempre, por saber já, né, que não ia poder, eu falava, Deus, me dá um marido com filho, porque eu não quero tirar dele a paternidade. E Deus me deu, né? Então, tive um filho aí. Alguns dos motivos. A amamentação é escravidão, isso que elas dizem. Que a mulher que amamenta, ela é escrava do seu filho. Ela tem que estar ali toda hora dando peito para ele mamar. A vida com filhos é trivializada, é comum. Eu não consigo fazer nada de extraordinário, não consigo viajar, não consigo conhecer lugares, que é isso que o povo quer hoje. Eu quero viajar, eu quero conhecer lugares, e meu filho me atrapalha. A família é uma prisão introspectiva, eu tenho que ficar presa ali. A maternidade ou o sucesso, escolha um dos dois. Se você for mãe, você não vai ter sucesso na sua carreira. Para ter sucesso na sua carreira, você não pode ser mãe. Isso é o que o mundo prega. Esses são 4, né? O livro tem 40 razões. No livro, a autora diz que as ideias tradicionais de feminilidade e maternidade causam danos à vida das mulheres, impedindo-as de ser criativas e inteligentes e dificultando o avanço em suas carreiras. Ela encoraja as mulheres a terem coragem de dizer, eu em primeiro lugar. Nada de filhos, obrigada. É melhor assim. Você já deve ter ouvido alguém, né, dizer isso. Tornando, então, uma apreciadora de filhos. Fala assim, Deus me livre. Deus, põe Deus na história, assim, que Deus quer que tenha filhos, como que Deus vai te livrar, né? O casamento e os filhos devem andar juntos, como o raio e o trovão. Olha lá Malaquias 2, 14 e 15. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito ele lhes pertence. Ele é porque um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Por isso que Deus quer filhos, porque ele quer uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Até porque da infidelidade muitas vezes também surgem filhos, né? E aí a gente já sabe também todas as coisas que acontecem. O objetivo de Deus com a união matrimonial é uma descendência consagrada. Ter filhos é a maneira mais eficiente de expandir o reino e disseminar o evangelho. Irmãs, o primeiro lugar onde a gente vai pregar, onde a gente vai fazer missões, onde a gente vai evangelizar, é onde? É em casa. Não adianta eu pregar e falar do ID do Senhor, e eu quero ir, eu quero fazer um monte de coisa, mas eu estou deixando a minha casa descoberta, eu não estou ensinando o evangelho para os meus filhos. Né? Então, o primeiro lugar da gente pregar o evangelho é dentro de casa, para os nossos filhos. Tanto é que os povos muçulmanos, eles têm nós, os ocidentais, né, nós estamos reduzindo a quantidade de filhos cada vez mais. Eles, para perpetuarem a religião, estão tendo cada vez mais, né? Ter filhos não diz respeito a nós e nem mesmo a eles, aos próprios filhos. Trata-se do nosso Pai Celestial, do qual recebe o nome toda a família no céu e na terra, que é o versículo que nós lemos. A casa da família. Todas nós, quer casadas, quer solteiras, temos de valorizar, respeitar, celebrar, priorizar e buscar estruturar os casamentos e filhos ao nosso redor, quer nossos, quer dos outros. Então, as mulheres solteiras, viúvas, também podem ajudar, né, a cultivar aí os relacionamentos, a cuidar de filhos, né?
Se você crê que foi chamada para ficar solteira, assim como Paulo, dedique sua vida a Cristo por inteiro. Se você crê que foi chamada para se casar, tenha filhos. Quer casada, ou solteira ou viúva, a mulher verdadeira está comprometida em confirmar o casamento e a família como método de pôr o evangelho em exibição pública. E ela jamais fará campanha contra, tá? Como cristãs, não podemos fazer campanha contra o casamento. Isso daí é o mundo que faz. Afeição na família, de acordo com 1 Coríntios 13, podemos ter tudo, mas se não tivermos amor, de nada vale o tudo. Sem amor, não temos nada. Refletimos o amor de Deus quando amamos, gostamos, estimamos e apreciamos os membros de nossa família. Não afirme amar a Deus se não amar seu marido e seus filhos. Não afirme amar a Deus se não amar seus pais e irmãos. Não afirme amar a Deus se não amar sua família e não tiver um coração voltado para o casamento e os filhos da forma como o Senhor tem seu coração voltado para eles. Um dia, irmãs, estava vivendo uma situação assim e eu estava chorando pela vida do meu filho. E aí minha tia, que era a esposa do meu pastor, ela falou assim para mim: Lu, lembre-se de uma coisa. Deus ama o seu filho muito mais do que você o ama. Então, quando nós choramos, nós intercedemos pelos nossos filhos, a gente deve sempre lembrar disso, que Deus ama o nosso filho, ama o nosso marido muito mais do que nós os amamos. Renovação interior. Sua feminilidade, em última análise, não diz respeito a você. Ela refere-se à demonstração da glória de Deus e de seu poderoso plano redentor. Por isso, Satanás se esmera tanto em promover ensinamentos não bíblicos sobre gênero, sexualidade e casamento. Sejamos todas apreciadoras de marido e apreciadora de filhos, quer os tenhamos ou não. Proteja o seu casamento e o de outras mulheres. Vamos orar porque o sinal já bateu a segunda vez. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por este momento tão precioso, ó Pai, de estudarmos a sua palavra. Senhor, e que possamos sim, Pai, ser apreciadoras de marido, apreciadoras de filho, para as casadas que sejam apreciadoras dos seus maridos, que possamos apreciar, valorizar o casamento, a família, assim como o Senhor os valoriza. Que jamais venhamos a dar ouvidos para que o mundo tem falado a respeito de tudo isso. Mas como o Senhor foi quem criou tudo isso, que nós possamos, ó Pai, olhar para o que o Senhor diz, para como o Senhor vê, como o Senhor determina, e que possamos cumprir, Pai, todos os teus mandamentos. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Queridas, muito obrigada. Deus abençoe a todas vocês.